ppm, parte por milhão, logo depois do título percentual. Muito fácil, gente, muito tranquilo. Se você entendeu as aulas de título percentual, com muita facilidade você vai resolver as questões de ppm. Porque, por definição, ppm nada mais é que a quantidade do soluto que existe em cada 1 milhão de partes de solução. Essa é a definição que nós temos de ppm. Portanto, se eu tenho uma definição, se eu tenho uma concentração do tipo 3 ppm, significa que eu tenho 3 partes do soluto para cada 1 milhão de partes daquela amostra, do todo, ou seja, da solução. Então, o ppm é relativamente acessível. Veja que tem muita coisa parecida com o percentual. Eu sempre vou comparar com vocês. Olha só. Eu posso dizer e sempre resolver por regra de 3 da seguinte forma. Diga que o ppm, a concentração de ppm, sempre está para 1 milhão de partes, ou seja, para 10 a sexta parte dessa amostra. Assim como a quantidade do soluto está para uma quantidade da solução. Então, resumidamente, é isso que nós temos como ppm. Sempre vai dar certo por essa regra de 3. Mas não esquece, o ppm é adimensional, tal como o título percentual que nós vimos na aula anterior. Só para comparar aqui, gente, ó, comparando. Olha só como é muito próximo às fórmulas. Só que nós aprendemos que o percentual sempre está para 100 partes de solução, assim como o soluto para solução. O que muda é que o ppm não está para 100 partes. O ppm está para 1 milhão de partes para 10 a sexta. É só essa a mudança que nós temos na unidade de concentração. Só essa não. É essa a mudança porque nós temos muito envolvido aí, ok? Mas veja, por analogia, quem trabalhou com percentual, dá para trabalhar com ppm numa boa. Lembrando que é adimensional, tem que trabalhar sempre com as mesmas unidades, soluto e solução. Fechado? Só que olha só, gente, dá para nós pensarmos desse jeito. Se o percentual está para 100 e se o ppm está para 10 a sexta, 1 milhão, nós temos essa relação aqui, ó. Percentual para 100, o ppm exatamente para 10 a sexta. Muito bacana essa relação. E se você fizer a regrinha de 3, você chega exatamente nesta relação importantíssima. Não esqueça mais dela. O ppm pode ser qualquer título percentual multiplicado por 10 a quarta. Exemplo, eu tenho um título percentual de 20%. A minha concentração é 20%. Quantos ppm eu tenho? Fácil. 20%? 20 vezes 10 a quarta. Não precisa tirar a percentagem, é para usar a percentagem aqui. O ppm é o percentual que ele te deu, 2%, 15%, 0,2%, multiplicado por 10 a quarta. Então assim, se você tem dificuldade em trabalhar com ppm, mas sabe o título percentual, você pode sempre calcular um percentual, multiplicar por 10 a quarta, resposta ppm. Beleza? Mas vamos avançar um pouquinho, ó. Gente, o percentual está para 100, soluto para solução. Isso foi o que nós vimos há pouco, que nós lembramos. O ppm ele está para 10 a sexta, assim como o soluto está para solução. É a regra de 3. Veja que o percentual estava para 100, o ppm para 1 milhão, para 10 a sexta, só que existe também outros. Existe o ppb, existe o parte por bilhão. E claro, você já percebeu, você é esperto, se o ppm está para 1 milhão, que é 10 a sexta, o ppb, que é o parte por bilhão, estaria para 10 a nona. Veja que o resto é tudo igual. Também é adimensional. Mas se eu tenho o ppb, se eu tenho parte por bilhão, eu tenho também o ppt, o parte por trilhão. Aí já estaria para 1 trilhão de partes, ou seja, 10 a 12 unidades. Então, aqui ó, mostrando um pouquinho de títulos. Isso tudo são títulos. Só que aqui um título percentual, um ppm, um ppb e um ppt. Gente, o que costuma cair com frequência nos vestibulares? Percentual e ppm, que é onde nós vamos focar. Mas não tem. Como se você sabe o ppm, sem dúvida, você tem como resolver ppb e ppt. Vai que aparece alguma prova por aí. Tomara que não, mas a gente já tem uma ideia. Ok? Então vamos falar agora só de ppm. Vamos falar apenas de parte por milhão. Tal como um percentual, o ppm você tem também 3 casos. Você tem o ppm em massa, o ppm em volume e o ppm que relaciona os dois, massa por volume. Vamos ver cada um deles? Olha só. O parte por milhão em massa, o ppm em massa, isso aqui eu já mostrei para vocês. O ppm sempre está para 10 a sexta, assim como a massa do soluto está para a massa do todo da solução. Eu criei o padrão grama, tá? Então eu posso usar grama com grama, mas como é adimensional, poderia ser quilo com quilo, tonelada com tonelada, miligrama com miligrama, qualquer unidade. Eu coloquei como padrão aqui
usando grama, tudo bem? Se você fizer essa regrinha de 3, né, e isolar o ppm, você tem esta relação que os livros didáticos trazem como fórmula. Gente, isso é a nossa regra de 3, né? Você só isolou o ppm e chega nisso aqui, ó. O ppm seria a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes o 10 à sexta. Mas para usar esta relação, massa do soluto e massa da solução tem que estar na mesma unidade, seja ela qual for. Eu usei como padrão aqui o grama. Fechou? Essa é a relação do ppm em massa. Gente, é tudo muito repetitivo agora. Se o ppm em massa você entende, não há possibilidade de não entender o ppm em volume. Porque, repara, o ppm em volume está para 10 à sexta, assim como o volume do soluto está para o volume da solução. Como padrão, eu usei ml para ml, mas poderia ser qualquer unidade de volume. Litro para litro, metro cúbico para metro cúbico, para poder cancelar e ele se tornar adimensional. Isolando o ppm, também existem essas fórmulas, tá? Veja, o ppm é o volume do soluto pelo volume da solução na mesma unidade, ok? Que multiplica 10 à sexta. Mas, insisto, é a própria regra de 3. Já estamos falando isso desde o percentual. Fique esperto. Visto o ppm em volume, nós temos também o massa por volume. E claro, neste caso, ppm está para 10 à sexta, assim como a massa do soluto está para o volume da solução. Veja que é idêntico ao percentual. Olha aqui, gente. Massa tem que estar em grama, volume em ml. Isso aqui nós estamos considerando que essa amostra, que essa solução, tem uma densidade de 1 grama por ml, para que essas unidades sejam iguais e eu possa cancelar e ele se tornar dimensional. Beleza? Igualzinho no percentual, a mesma justificativa. Isolando, ó aqui, o ppm, massa do soluto, destaquei aí ó, em grama, pelo volume da solução em ml, vezes 10 à sexta. Insisto, a fórmula é a própria regrinha de 3. Fechado? Bom, então vimos os 3 casos. O ppm, sempre relacionando com o percentual, eu mostrei a relação entre eles, tudo bem? Mostrei também os casos que, por analogia, quem sabe a relação do ppm sabe o ppt, sabe o ppb, ok? E lembrando que à medida que você passa de percentual para ppm, de ppm para ppb, de ppb para ppt, você tem pouco soluto para muito da solução. Em outras palavras, a solução está se tornando cada vez mais diluída. É uma informação importante a vocês, ok? E aí nós demos uma volta. ppm em massa, volume, massa por volume. E, finalmente, resumindo, gente, existem uma gama de opções para resolver ppm. Eu estou trazendo aqui aquela de regra de 3 para o 10 à sexta, que sempre tem que estar na mesma unidade, mas existem essas relações prontas, que o 10 à sexta está implícito aqui. Já a relação de uma unidade para 1 milhão de partes. Algumas importantes que eu acho que é válido isso aqui você ter no seu resumo. Ó, um ppm pode ser uma massa do soluto em miligramas pela massa da solução em quilogramas, porque cada quilograma tem 1 milhão de miligramas. Qualquer unidade que você consiga perceber que é uma parte por 1 milhão dela, é ppm. Poderia ser também ó, em massa, poderia ser grama por tonelada, já que uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Tranquilo, eu estou colocando aquelas mais comuns, porque assim, se a gente abrir também muito leque, eu sei que pode causar confusão. Mas se você já entendeu como é que funciona, tranquilo. Mas eu quero padronizar que fique no teu resumo para a gente resolver logo mais as questões. Ó, massa do soluto em miligrama pela massa em quilos, isso é ppm. Se fosse em volume, olha só, 1 metro cúbico tem 1 milhão de mililitros, que é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então eu posso dizer que dividir o volume em ml do soluto pelo volume da amostra em metro cúbico, isso também é um ppm. E finalmente, se nós tivermos massa por volume, você pode dizer que considerando a densidade 1 grama por ml, eu posso dizer que 1 litro corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, massa do soluto em miligramas pelo volume em litros, isso também tem como resposta ppm. Então, resumindo, gente, fique esperto. Eu posso calcular ppm já de forma implícita, o 10 à sexta já está embutido nas unidades. Se for massa, miligrama por quilo, ok? Se for volume, ml por metro cúbico e, claro, se for massa por volume, miligramas por litro. Essas são as nossas principais relações que eu trouxe para vocês hoje de ppm. Agora, né, dá um pause aí, respira um pouquinho e logo mais clica nas questões que eu já começo a resolver com vocês. Valeu!